Pronto, vou então começar. O nosso grupo vai abordar a questão da redução de riscos mediante a circunstância específica da Covid-19 no âmbito das práticas de swing. Optamos por dividir esta apresentação em dois momentos. No primeiro momento, vamos caracterizar o swing e no segundo momento, diz respeito à intervenção social e à redução de riscos nesta prática, tendo em conta as medidas gerais e a situação anómala causada pela pandemia de Covid-19. Assim, num primeiro momento, vamos proceder ao fornecimento de informações relacionadas com a definição de swing, nomeadamente as suas características, os tipos de práticas realizadas e os contextos onde as mesmas ocorrem. Já num segundo momento, vamos proceder à exploração dos riscos associados à prática de swing, a redução de riscos que é habitualmente feita nesta área e a proposta de medidas adicionais direcionadas à Covid-19. Iniciando agora a apresentação propriamente dita. O que é isto do swing? O swing é uma prática com uma origem pouco exata, cujo significado sofreu uma evolução ao longo do tempo. No entanto, continua nos dias de hoje a ser uma prática não aceita na sociedade tradicional e, por isso, os seus participantes são olhados como desviantes à norma grupal. Atualmente, um casal que se identifica como swinger é um casal adulto que consensualmente concorda em comprometer-se em interações sexuais com outros casais que também se comprometem com o swing. Entre as várias características que podem ser atribuídas à prática de swing, é de salientar que no swing a monogamia emocional e a relação amorosa mantém-se como foco principal da relação e a atividade sexual extradiádica é considerada como sendo sexo recreativo apenas e não afeta a relação primária do casal. Quanto aos tipos de práticas, é de notar que existem dois tipos possíveis na prática de swing: o swing aberto e o swing fechado. O swing aberto ocorre quando o casal se envolve em atividade sexual com outro casal no mesmo quarto ou espaço físico. Já no swing fechado, acontece quando a troca se dá em quartos ou espaços separados. Dentro da possibilidade de swing aberto ou fechado, existem ainda dois tipos de práticas: o swing soft e o swing hard. No swing soft, a troca de parceiros não exige penetração, dá-se apenas carícias, beijos ou sexo oral. Já no hard swing, a troca de companheiro é com penetração. Para terminar este primeiro momento, falo-se agora dos contextos em que ocorrem as práticas de swing. Nomeadamente, estas podem ocorrer em casas de swing, através de sites de trocas de casais, como por exemplo o Sexlog, na casa do próprio casal, em motéis, em ambientes alternativos como saunas, bares alternativos e espaços alugados esporadicamente. De notar que a escolha do local fica a critério dos swingers, no entanto, é preciso ter alguns cuidados antes de levar pessoas desconhecidas para a própria casa. Só se deve colocar isto como opção após uma boa dose de confiança mútua e alguns encontros, uma vez que a segurança não é a mesma que as casas de swing podem propiciar. Passando agora ao segundo momento da apresentação, vamos falar então da redução de riscos propriamente dita. Nós, quando falamos na prática de swing, questionamos-nos sempre quais poderão ser os riscos que estão associados. Ora, um dos principais riscos relacionados com esta prática é a possibilidade de transmissão de alguma infecção sexualmente transmissível, IST. Atualmente, com a situação pandémica da Covid-19, acresce o risco de contágio da mesma. Na redução de riscos no âmbito desta prática, uma das medidas que deve ser tomada a priori é o não julgamento da pessoa pelo facto de praticar swing. A partir deste ponto base, que desde já deve ser um ponto que se deve estender a todas as áreas da intervenção social e redução de riscos, deve-se proceder à adoção de medidas gerais no âmbito do swing, nomeadamente o fornecimento de material de proteção, tais como preservativos masculino e feminino, lubrificantes e barreira para sexo oral, e explicar como é que estes devem ser utilizados. Esta explicação pode estar disponível em panfletos informativos que podem incluir informações como a forma correta de colocação
e uso dos preservativos para que não rompa ou deslize. Exemplos para o uso do lubrificante e a sua importância, especialmente no sexo anal. Informações relativas à prática de sexo oral, em particular esclarecimento de como colocar o preservativo com a boca, mantendo a pressão no mesmo durante a ejaculação para evitar que haja vazamento de sêmen. Relativamente à barreira para o sexo oral, tal como o preservativo, esta atua como meio de proteger das IST e deve ser aplicada em toda a zona na qual for realizada a prática. Ainda nesta prática, pode-se informar que escovar os dentes após o sexo oral é desaconselhado, visto que poderá ferir as gengivas, funcionando assim como porta de entrada para doenças. Sendo aconselhado, em vez disto, gargarejar com água ou elixir bucal. É relevante também informar acerca da importância da higiene íntima e dos acessórios sexuais utilizados, pois esta higiene contribui para manter a saúde íntima e para a prevenção da transmissão das ISTs. Acerca destas infecções, devem ser fornecidas explicações, particularmente sobre o que são e como podem ser transmitidas, e ainda incentivar a testagem rotineira às mesmas. Além da informação, deve-se fazer a distribuição de material de higiene íntima, como, por exemplo, toalhitas eficazes na limpeza genital e incentivar a limpeza correta dos acessórios sexuais utilizados. Deve-se ainda disponibilizar acompanhamento destes indivíduos, quer ao nível da saúde mental, quer ao nível da saúde física. Entre as medidas deve-se constar a inclusão dos indivíduos em planos de vacinação para as IST e, no caso de testar positivo a alguma delas, deverá haver um acompanhamento apropriado da pessoa em questão, nomeadamente aos locais onde poderá ser realizado o tratamento ou a redução das consequências, incluindo sempre o acompanhamento psicológico. É também de incentivar as idas regulares ao ginecologista ou urologista, de forma a prevenir as IST e manter a saúde íntima. Além disto, poderá encaminhar-se os participantes para tratamentos médicos em relação a outras doenças. É ainda relevante a criação de programas de apoio psicológico específicos para o empoderamento dos praticantes de swing que podem sofrer com o estigma que recai sobre eles enquanto grupo com uma prática sexual vista como desviante. Por último, deve-se estimular estratégias de negociação com os outros participantes de swing com os quais irão ter relações sexuais. Relativamente às medidas de redução de riscos direcionadas à Covid e que se podem pôr em prática, estas podem ser adaptadas aos contextos em que o swing é praticado. Assim, em casos de swing, algumas das medidas possíveis seriam limitar a entrada consoante o espaço disponível, garantindo um distanciamento de segurança sempre que este fosse possível, esta entrada ser realizada apenas por reserva e haver uma medição da temperatura corporal também à entrada do estabelecimento. Além disto, recomendar-se-ia um uso obrigatório de máscara por todos os funcionários e um uso de máscara pelos clientes sempre que isto fosse possível, por exemplo, na prática de voyeurismo ou em momentos de conversação. É também importante ter disponível máscaras para a necessidade e facilidade de substituição das mesmas, ter disponível álcool gel para a higienização das mãos em todos os locais da casa e ainda material de desinfecção dos espaços sempre que possível. Todavia, existem ainda outras medidas que podem ser utilizadas tanto em contextos de casa de swing como noutros contextos que já referimos, nomeadamente a substituição dos contactos presenciais por contactos digitais. Esta substituição pode ser feita através da utilização de aplicações ou sites de swing que permitam fazer partilhas de fotos, vídeos, realizar videochamadas, enviar mensagens de conteúdo sexual, o conhecido sexting. No entanto, esta prática deve ser sempre feita mantendo o cuidado pela proteção de dados e da identidade. Complementarmente, era importante incentivar os participantes a serem criativos e a criarem novas dinâmicas de interação a serem postas em prática neste contexto virtual. Todavia, nos contactos presenciais devem ser utilizadas as medidas que já referimos anteriormente, tais como a desinfecção das mãos, dos espaços e a utilização de máscara sempre que possível.
E além disso, seria desejável se reduzisse a rede de contactos da prática, ou seja, seria desejável que a prática se restringisse a 1 ou 2 contactos externos ao casal. Estes contactos podiam ser já conhecidos do casal, de sua confiança, com os quais possam estabelecer regras para evitar o contágio da Covid, com as quais todos se identifiquem, estejam de acordo e se sintam à vontade. Desta forma, terminamos a nossa apresentação. Estamos gratos pela vossa atenção e disponíveis para quaisquer questões.